No programa de hoje, aprenda com os erros e decepções que tem suportado na sua vida. Ana Jorge estará em estúdio para revelar como superou uma depressão que durou 23 anos e como lidou com a epilepsia do filho. Poderá assistir ao programa através da iurtv.eu, Rádio Positivo e Rede Record. Além disso, iremos até ao Funchal para aprender com a Maria Nélia como superar problemas na família e na saúde. Já a seguir, o programa Não Desista. Estamos aqui em estúdios e eu vou preparar o meu copo com água. Espero que você prepare o seu em um dado momento do nosso programa. Em 45 minutos aproximadamente, intercederemos por si e pelos seus. A realidade é esta: o ser humano só aprende verdadeiramente fazendo, errando, autoanalisando e disciplinando-se. É ou não é verdade? A única forma de você e eu aprendermos, vou recapitular, é você, no caso, fazendo, errando, autoanalisando e disciplinando-se. Então, se você quer aprender, não tenha medo de fazer, não tenha medo de errar, não tenha medo, no caso de se analisar e disciplinar-se, porque certamente você vai aprender com os seus erros, fazendo, no caso, se disciplinando, e certamente você vai alcançar os seus objetivos. Eu tenho aqui comigo nesta manhã de quarta-feira, Anete, bom dia. Bom dia, Bispo, e bom dia a todos. Você vai estar a ler, no caso, os pedidos de orientação através do... iurtv.eu. Pois bem, o iurtv.eu, no caso, você, telespectador, que tem um familiar que vive em um outro país, em um outro continente, você pode informá-lo da possibilidade do nosso programa ser assistido através do iurtv.eu. Ele pode agora mesmo enviar o seu pedido de orientação. Eu queria que você lesse, Anete, um pedido, por favor. Sim, já temos aqui vários, Bispo, inclusive a senhora Ana, lá de França. Ela nos contactou e diz o seguinte: eu tenho um filho que é viciado nas drogas e há muito desentendimentos entre ele e o pai. Não há paz na minha casa. Quero ajudar o meu filho, mas não sei como. Ele não me ouve. Por favor, orientem-me. Bem, se o filho já não ouve a mãe, já não vê, no caso, na mãe, um referencial ou alguém que o possa ajudá-lo a superar este vício das drogas, porque ele manifesta um caráter possessivo, ou orgulhoso, ou prepotente, ou independente, então é porque esse filho realmente já perdeu o controle das suas emoções, do perigo, e já está a desprezar quem mais lhe pode ajudar, que são justamente os pais. Os pais. E veja que ele já está até tendo desentendimento com o pai. Então, eu analisando a situação de uma mãe dessa, se ela não tiver uma direção, com certeza ela vai entrar em desespero. Os sentimentos vão falar mais alto e ela, com certeza, vai colocar os pés pelas mãos e não vai conseguir dar a ajuda que o filho precisa. E é muito perigoso quando uma mãe é machucada, rejeitada pelos filhos, porque certamente ela começa a guardar mágoas, a ressentimentos, porque ela deu a vida, se sacrificou para dar à luz, criar, educar, e agora este homem a rejeita, que é o filho, nunca vai deixar de ser filho. Ele precisa de ajuda, o seu filho tem problemas espirituais, ele precisa ser ungido com óleo. A senhora pode, aí no caso na França, fazer uso do óleo consagrado. Espero que a senhora tenha ido domingo. Caso não, neste domingo, a senhora vai receber o símbolo da prosperidade. Nós vamos falar mais ao respeito, que é o trigo. Bem, eu tenho aqui a minha convidada em estúdio, que é a Ana, que veio nos contar a sua experiência. Mais uma vez, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bispo, obrigada. Senhora Ana, conte-nos, que problemas a senhora tinha quando chegou ao centro de ajuda? Eu cheguei ao centro de ajuda com uma depressão profunda, uma tristeza muito grande dentro de mim, não dormia durante a noite, tinha medo das noites porque o meu filho, quando era pequeno, teve epilepsia. E essa epilepsia deu uma tristeza muito grande dentro de mim, porque era uma coisa muito assustadora, porque os ataques que ele tinha de epilepsia era sempre entre a meia-noite e as 3 da manhã. O meu filho acordava com um grito, eu quando chegava-me ao pé do meu filho parecia um bicho autêntico, a espumar pela boca, a revirar os olhos, uma coisa assustadora. E eu estava sempre sozinha, nas noites que o meu filho tinha isso, eu estava sempre sozinha porque o meu marido trabalhava por turnos. Uma pergunta, senhora Ana. A senhora se casou e antes de dar à luz era tudo normal? A senhora era feliz, era alegre, estava tranquila, conseguia dormir, trabalhava? Sim, Bispo, não tinha problema nenhum em dormir, dormia bem. Aí bem. deu à luz, Sim, constituiu família.
A criança nasceu doente. Nasceu doente. E aí começou o seu tormento. E aí começou o meu tormento, o meu sofrimento. Porque uma mãe, quando vê um filho nesse estado, uma mãe entra em desespero, porque a gente querer fazer alguma coisa, querer ajudar, ir aos médicos, porque eu levava-o para o hospital. E o meu filho, quando chegava ao hospital, o meu filho não tinha nada. Quer dizer, no espaço de casa para o hospital... Para o hospital, o meu filho ficava... Se normalizava. Se normalizava e os médicos começavam a perguntar: mãe, a senhora está bem? Mãe, o que é que se passa consigo? Já achavam que o problema era na senhora. Era meu. Mesmo porque eles com certeza percebiam a agitação da senhora, o seu nervo, a flor da pele. O meu nervosismo, o meu medo, o meu já juntava gritava, a depressão, a tristeza. A tristeza, eu chorava muito porque eu queria ajudar o meu filho e não conseguia. Eu imagino como é que não deve ter ficado o casamento da senhora. Mal, bastante mal, porque o meu marido até houve momentos que chegou a duvidar daquilo que eu via do meu filho. Meu Deus do céu. Porque quando eu dizia, porque ele estava sempre, nessas noites, estava de serviço e quando chegava a casa eu contava o que é que se tinha passado com o menino e ele dizia-me para mim: mas tu estás a dizer bem o que é que se passa contigo. Em outras palavras, Ana, será que você está no seu estado normal? Será que você não está com problemas psicológicos? Sim, bispo. Até que houve uma noite em que ele assistiu mesmo a isso. Ele teve então que assistir essa cena mesmo que assistir a essa filme cena de terror autêntico. Porque a senhora disse que acontecia entre meia-noite e as 3 da madrugada. Meu filho era um bicho autêntico. Quando ele viu então como o pai pensou ele que aí que ele ficou desesperado, mais do que a senhora. Mais do que eu. Não, porque homem é assim. É verdade, desculpa agora, mas eu tenho que falar. Os homens quando se desesperam é pior do que as mulheres. Os homens quando se assustam parece que é pior do que as mulheres. Meu Deus do céu, foi o caso dele. Nessa noite até foi que vestiu a roupa do avesso e tudo e foi para o hospital. A senhora vai falar mais ao respeito. Sim. Você diz: Júlia, estou desesperado. Um problema de saúde está a gerar outros problemas no casamento, na vida econômica. Você diz: um problema no meu casamento está a gerar problemas na minha vida profissional, está a gerar problema nos meus estudos. Você diz: eu estou a enfrentar um problema, como a senhora Ana acabou de mencionar, e esse problema está a gerar tristeza, depressão, nervosismo, isolamento. Eu não consigo dormir, e significa dizer que a senhora não descansava. Quando a pessoa não dorme, a pessoa não descansa. E ela fica em um estado de nervo, à flor da pele, e qualquer coisinha é motivo de briga, de grito, de ameaça. A pessoa explode, é uma verdadeira panela de pressão. E se você diz: eu estou a viver esta realidade, ligue agora para a linha Amigo 24 horas, o telefone pelo qual você pode agora desabafar e ser devidamente orientado é o 21 836 8008. Para você que nos assiste do exterior, é o 21 836 8008 com o prefixo 351. Mas penso eu que é mais cômodo e viável que você faça uso do iurdtv.eu. Você pode enviar aí o seu comentário, o seu pedido de orientação. Agora, caso você queira realmente desabafar, é melhor que você ligue para o 21 836 8008. O Bruno está aqui conosco, vai nos ajudar a interceder por si, pelos seus. O copo com água dele já está preparado. Bom dia, Bruno. Bom dia, bispo. O senhor mencionava o uso do óleo consagrado e eu tenho aqui mais resultados. São inúmeros resultados. A Leonilde diz assim: meu genro estava nos cuidados intensivos devido a uma cirurgia na vesícula que correu mal. Ela diz assim: usei o óleo pela manhã e determinei que ele sairia daquela situação. E hoje, ela afirma, ele já está bem, foi para o quarto e já está recuperado. E se você tem tido resultados tanto da oração realizada no programa com um copo com água, ou o uso do óleo consagrado, deixe também o seu comentário. Entre em contato com amigos, familiares, para que participe desse momento tão importante. Milhares de milagres aconteceram, estão acontecendo através do uso devido do óleo consagrado à Santíssima Trindade no evento que foi realizado domingo passado, intitulado Minha Vez. Chegou a sua vez. Nós vamos agora ao Funchal, mais precisamente a Ilha da Madeira, e ali vamos falar com a Maria e o Jorge, que é o responsável pelo trabalho evangelístico do Centro de Ajuda na Ilha da Madeira, no Funchal. Jorge, seja bem-vindo, como também a sua convidada, que é a senhora Maria Nélia, correto? Correto, bispo. Muito bom dia para o senhor e a todos que estão a nos acompanhar. Então eu vou conversar aqui com a Nélia e saber a transformação que aconteceu na vida dela. Nélia, bom dia. Bom dia. Então, antes de chegar ao centro de ajuda, como que se encontrava a sua vida? Destruída.
Eu era muito depressiva, eu tomava muito Xanax, uma caixa de Xanax para mim por uma semana não dava, porque eu era muito nervosa, derivado aos problemas que eu tinha, e eu, pronto, não tinha outra solução, era os comprimidos, a quem eu... Você procurou médicos para tentar resolver essa situação? Sim, procurei muitos médicos. Eles mandavam-me reduzir os comprimidos, porque como eu estava a tomar de excesso, eles mandavam reduzir. Era só isso. Quando você diz que tinha depressão, essa depressão lhe prejudicava no quê? Trazia a você quais sentimentos? Como que era a Nélia vivendo em depressão? Eu revoltava-me com tudo, com os miúdos, em casa. Eu era uma pessoa muito explosiva. A mínima coisa, eu chorava, eu gritava, eu entrava em pânico. Na rua também você vivia dessa maneira? No trabalho, em outros sítios? Não, no trabalho e noutros sítios eu tentava rir, falar, mas quando estava em casa sozinha, aí chorava e... Então, desculpa lhe interromper, você vivia como se fosse uma falsa aparência? Sim, era isso mesmo, uma falsa aparência. Quanto tempo a viver assim, Nélia? Há uns 4 para 5 anos. E quais pensamentos passavam na sua cabeça? Você achava que não tinha saída? Como que era? Sim, eu não via solução portanto, para o meu problema. Não encontrava solução. Como que você conheceu o trabalho do Centro de Ajuda? Através de um familiar, eu conheci o Centro de Ajuda. Onde muitas vezes chegava lá à porta e não conseguia entrar, voltava lá para trás. Muitas vezes tentava lá chegar, chegava, olhava e voltava para trás, não conseguia. Aí um dia fui mais forte, aí eu consegui entrar. Mudou a sua vida? Sim, muito. Como é que está a vida da Nélia hoje? Hoje eu posso dizer que hoje sou uma mulher feliz. Hoje tenho paz interior, porque antes não tinha. Sou feliz. Aqueles remédios que você tomava anteriormente, aquela caixa de Xanax por semana? Não, isso já não. Isso já estou liberta disso tudo. Não preciso tomar mais Xanax. Perfeito. As brigas dentro de casa, com os filhos? Também já não. Já não implica os meus filhos. Nada disso. Qual o conselho, Nélia, que você tem a dar para essa pessoa que está nos acompanhar e vive também uma falsa aparência? Ela tem uma aparência diante das pessoas na rua, mas em casa chora, tem depressão, pensa em desaparecer. O que você tem a dizer para essa pessoa? E digo que procuram um centro de saúde, porque foi lá que Centro de ajuda. O centro de ajuda, desculpa. O centro de ajuda, porque foi lá que eu vi a minha vitória. Você frequenta qual centro de ajuda, Nélia? O de Benchico. E se você está agora a nos acompanhar e quer também a transformação, assim como a Nélia, ela obteve a transformação na vida dela, você tem a mesma oportunidade. Inclusive, bispo, se o senhor me permite, eu sei que tem pessoas a nos acompanhar agora da Ilha da Madeira, e nós temos realizado reuniões diárias e principalmente aos domingos reuniões especiais. As pessoas que estiveram conosco no último domingo, na reunião Minha Vez, terão a oportunidade de estar conosco neste domingo agora, quando nós vamos então dar para todas as pessoas, ou colocar dentro do vidrinho com óleo, o elemento da prosperidade, para que haja vitórias, para que haja transformação. Inclusive eu faço um desafio a você aqui da Ilha da Madeira, para estar conosco, determinando essa transformação na sua vida. Rua Doutor Brito Câmara, no número 32, em frente à rotunda dos Bombeiros Municipais. Você pode acompanhar esse prédio muito bonito que se encontra aqui atrás de nós. A oportunidade é dada a todas para uma transformação total e completa. Senhora Nélia, a senhora falou certo, centro de saúde mesmo, porque a primeira coisa que aconteceu na vida da senhora, um dos primeiros sinais, foi a saúde. Deus lhe deu saúde, Deus lhe deu paz. Hoje a senhora sorri. Hoje a senhora está aí agora, do lado, de fora, no exterior, aí do Centro de Ajuda, que, no Funchal, que foi o segundo construído desde raiz na Europa. Esse edifício maravilhoso, confortável, lindo, limpo, com estacionamento amplo, com todas as condições e facilidades para que você, madeirense, você que vive aí na Ilha da Madeira e tem um familiar, possa participar das reuniões práticas e inteligentes, porque assim como a senhora Maria Nélia foi ajudada e superou todos os problemas gravíssimos que ela enfrentou, você também pode e deve superar
mas para isso é necessário que você busque no lugar certo, porque antes ela buscou resolver do jeito dela. E o tempo foi passando, ô Nélia, e o problema só foi aumentando. Problema não, desculpa, problemas, no plural. Até que você deu o primeiro passo e foi ao centro de ajuda. Parabéns e muito obrigado mais uma vez por nos contar a sua experiência. Um forte abraço para o seu esposo, para os seus filhos, para a sua família e para todos vocês aí da Ilha da Madeira. Muito obrigado, Jorge, pela sua participação. Está aí, telespectador, ouvinte, internauta. Se você diz, eu estou a viver o que esta jovem senhora viveu, o que eu tenho que fazer? O que ela fez. Colocar de lado o preconceito, as desculpas, a acomodação, o orgulho, a timidez e ir ao centro de ajuda mais próximo de si. E deve ser ainda hoje, se possível. Bem, nós temos uma matéria para exibir e eu queria perguntar se você sabia que em Portugal existem entre 40 a 70 mil epilépticos e que todos os dias mais pessoas são afetadas com esta doença. Você sabia disso? Entre 40 a 70 mil. A epilepsia não escolhe sexo, classe social ou raça. E apesar de haver cada vez mais casos desta doença nos dias de hoje, o preconceito, infelizmente, e o medo de viver com esta doença faz do dia a dia do portador ou da família que tem alguém a sofrer com a doença, no caso, um verdadeiro pesadelo. Por exemplo, senhora Ana, a senhora disse que planejava ter mais filhos. Sim, mas bispo. por causa do problema do primeiro filho, a senhora disse não. Eu vou parar por aqui. Foi ou não foi? Foi sim, bispo, porque eu fiquei com um trauma muito grande porque pensei que se ele tinha epilepsia, o filho que viesse a seguir ia ter os mesmos problemas. Bem, nós vamos acompanhar agora esta matéria que a produção do programa Não Desista preparou, porque a senhora viveu infelizmente, esse pesadelo. Acompanhe e já voltamos em instantes. Vincent van Gogh, o pintor holandês, Isaac Newton, o matemático inglês, ou o ator norte-americano Richard Burton, todos eles tinham algo em comum. Epilepsia. Em Portugal existem entre 40 a 70 mil epiléticos e todos os dias novos casos são diagnosticados. Esta doença não escolhe sexo, classe social ou raça. Apesar de ser uma doença mais comum nos dias de hoje, muitos ainda a ocultam com o receio do preconceito. Para justificar esta atitude de defesa estarão provavelmente séculos e séculos de história, em que a epilepsia era tratada com métodos de cura pouco ortodoxos, como a castração e a circuncisão. Apesar de existirem diferentes tipos de manifestações, a palavra epilepsia é imediatamente associada a alguém caído no chão, a espumar da boca e com os membros a tremer. São todas estas imagens que alimentam o imaginário coletivo e que contribuem ainda para que permaneça um certo estigma em torno desta doença. Ter um filho epilético gera normalmente e compreensivelmente preocupação a muitos pais, uma vez que a epilepsia é uma doença muito frequente na infância. Quando os filhos apresentam este tipo de problemática, os pais tomam geralmente uma atitude marcada pelo excesso de vigilância, ansiedade e superproteção. Tudo isso porque as consequências são bastante negativas nos filhos. A baixa autoestima, isolamento social, dificuldades de relacionamento e infantilidade são alguns pontos levantados por este problema médico. Quanto mais positiva for a postura dos pais, mais facilmente serão capazes de encorajar o filho a ter uma atitude positiva face a si mesmo e à doença. Embora seja ainda um problema terrível de enfrentar em família, existem várias razões para manter o otimismo. Você, Bruno, já viu alguém sofrer um ataque epiléptico? Já presenciei mais do que uma vez. Mais do que uma vez? Ficou chocado? E fiquei chocado porque a pessoa perde os sentidos, como a senhora Ana mencionou, parece um animal. Nete, você já presenciou, no caso, alguém a sofrer um ataque epiléptico? Com certeza, inclusive na minha família. Na sua família? Sim. Era familiares? No caso... Era o marido da minha irmã. O marido do cunhado. Sim. Ficou chocado? Muito. É desesperador, bispo, ver uma pessoa tendo crises de epilepsia. É muito desesperador. E não poder fazer nada. Agora imagine, se uma pessoa, um estranho, né, por exemplo, vê alguém, uma criança, um adulto, um adolescente, sofrer um ataque epiléptico em público, já fica chocado, já fica triste, já fica revoltado no sentido de impotência por não poder fazer nada. Agora imagine o pai. Eu perguntei isso a vocês
Porque agora imagine o sentimento de um pai, imagine o sentimento de uma mãe ver o seu filho indefeso, uma criança, sofreu um ataque epiléptico. E mais do que uma vez. E mais do que uma vez. E várias vezes. A senhora disse que ele sofreu por anos. Por anos, sim. E uma coisa que eu tenho que dizer é que a epilepsia já vinha, eu tive epilepsia e a minha mãe também teve epilepsia. Era um problema já hereditário. Já era um problema hereditário. E quando ele tinha, pronto, tinha durante a noite e depois durante o dia também. Quer dizer, eu deixei de viver a minha vida porque aonde o meu filho ia, eu tinha que ir com ele. E tinha que ficar à espera. Muitas das vezes até eu pus ele no karaté para ele poder fazer o exercício físico e ele teve de desistir porque ele tinha esses ataques lá. Esses ataques. Nesta reportagem, nessa matéria realizada pelo Hugo, aqui do programa Não Desista, ele deixa claro que os pais têm a tendência a manifestar esse sentimento de autoproteção. De autoproteção, até mesmo até e de ficar acompanhar constantemente a criança, justamente querendo evitar o pior. Evitar o pior, porque quando ele tinha esses ataques, eu ficava tão nervosa, eu queria ajudar o meu filho, eu queria fazer algo e não conseguia fazer. E então era um desespero, como uma mãe, ter um filho assim, não é? Acabou que a senhora disse que essa situação impediu a senhora de trabalhar, impediu a senhora de descansar, sim, bispo. Veio afetar o casamento. Sim, bispo, veio todas essas a senhora já áreas. não dormia? Eu não dormia, depois eu comecei a entrar em depressão, mas depois, mais tarde, ele deixou de ter essas crises. Só que o médico queria que ele vivesse com um medicamento para toda a vida. Sim. Uma medicação que tinha que ser para o resto da vida dele. E eu, como mãe, e ele mais tarde, mais velhinho, decidimos que ele não tomava mais essa medicação. Isso, a senhora já estava no centro de ajuda? Não estava ainda. Não estava. Mas a senhora decidiu, juntamente com ele, por não ficar na dependência, por não querer ficar na dependência do medicamento. A minha depressão veio depois após isso, porque depois eu comecei a ficar nervosa, ansiosa, queria dormir durante a noite, não dormia. Eu tinha medo das noites. Agora era a senhora que tinha ataques. Eu tinha medo. Agora era a senhora que tinha ataques, mas não epilépticos, mas de pânico, de depressão, de solidão. De ansiedade, nervosismo, o querer desistir da vida, o querer morrer. Eu não me suicidei porque eu não tive coragem de fazer, mas passava muito... Na verdade, a senhora foi corajosa em não fazer. Pela cabeça, pôr-me debaixo de um comboio. Meu Deus, mas vinha esses pensamentos? Vinha-me esses pensamentos constantemente. Como, por exemplo... A senhora nunca vai ser feliz. Tu não podes, tu não consegues, não vale a pena, desiste, o teu marido não te quer, tu não és boa mãe, não és boa esposa, que não era o caso. Tudo mentira. Tudo mentira. Mas essa voz era constante na sua cabeça. Até que eu comecei a tomar comprimidos para dormir e tomava os comprimidos e levava as noites todas em branco. Eu quando acordava de manhã, eu acordava mais cansada de quando me deitava, porque a minha mente trabalhava constantemente sobre os problemas, sobre todo o sofrimento que eu tive. Acabou então que a senhora manifestava um caráter, uma pessoa que seu esposo desconhecia. Totalmente. Acabava que ele não podia ser quem ele queria ser, carinhoso, romântico, amigo, comunicativo. Eu gostava muito e queria muito o meu marido. Gostava muito do meu marido quando que ele chegasse a casa e que tivéssemos quando ele chegasse a casa. Mas eu própria, quando ele chegava a casa, começava a discutir com ele. Eu é que provocava as discussões entre nós. Separados, distantes, um tinha saudade do outro. Um estava querendo estar perto do outro, mas quando estavam juntos... Juntos, eu própria fazia as próprias... Eu é que provocava, eu é que fazia discussões... Era como inimigos. Ele discutisse comigo e aí vinha aos gritos, eu era tipo uma bomba. A qualquer momento eu explodia. Senhora Ana, tem pessoas que estão agora a enfrentar problemas semelhantes e que querem desabafar e por isso estão a ligar para a linha Amigo 24 Horas e outros estão a chorar porque nem conseguir ligar eles conseguem. Mas eu queria que você, telespectador, ouvinte, internauta, acompanhasse esses 10 sintomas que caracterizam um problema de origem espiritual. Nós vamos exibir, enquanto a produção do programa Não Desista deixe-me falar com um dos assistentes da linha Amigo 24 Horas. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Alô, bom dia, bispo. Ariela, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, Ariela. Você está agora na central da linha Amigo 24 Horas, aqui em Lisboa, mais precisamente na nossa sede internacional, no bairro das
Temos no momento 111 ligações. Você poderia ler 5 desses muitos nomes, por favor? Com certeza. Temos aqui a Júlia, que nos ligou de Funchal, que ela tem visto vultos, ouvido vozes, sente arrepios, está sendo acompanhada por psicólogos, mas as coisas têm vindo a piorar. Ligou-nos também a Elizabeth de Espanha. Ela está casada há mais de 30 anos, não é feliz, se sente desprezada pelo seu esposo. E também como a Luísa de Lisboa, bispo, que ela tem o vício do álcool e dos jogos de azar, não tem tido forças para deixar, mas ela pede ajuda. Pode ler 3 mais, por favor, Ariela, fica à vontade. Sim, a Constância de Odivelas, que está com depressão e atrofia nas pernas, que os médicos dizem ser consequência do seu estado emocional. O Antônio de Monte tem um vício do álcool, sente-se triste, amargurado, sem vontade de viver. Como o Daniel de Coimbra, que ele ficou desempregado há 2 anos, voltaram a contratá-lo na mesma empresa, porém hoje tem trabalhado, mas não tem recebido o seu ordenado. Bem, as pessoas então que estão a enfrentar dificuldades e querem desabafar, e elas podem ligar agora para ali Amigo 24 Horas, você e uma equipa estão aqui em Lisboa, na central da linha Amigo 24 Horas, preparados para ouvir estas pessoas, como também orientá-las e o mais importante, como se diz, orar por elas, porque muitas dessas pessoas já falaram com advogados, já foram acompanhadas por especialistas, já desabafaram com a família, já brigaram com os amigos, quer dizer, já fizeram de tudo um pouco, querendo resolver os problemas e só foi piorando, piorando, piorando. E agora só lhe resta ligar para ali Amigo 24 Horas, porque nem a própria família já querem ouvi-los. Desculpa falar assim, mas essa é a verdade. Essa pessoa então pode ligar agora. Pode ligar agora, bispo, que nem o caso da Luísa de Lisboa, que ela está com essas situações, está viciada, mas ela reconhece que precisa de ajuda. Então ela aqui já foi orientada do que ela deve fazer para que ela possa sair dessa situação. Ótimo. Muito obrigado, Ariela. Em instantes voltaremos então com vocês aí na central da linha Amigo 24 Horas. Vamos agora exibir esses 10 sintomas. Eu queria que a senhora acompanhasse comigo, senhora Ana. Sim. E depois a senhora confirma qual desses sintomas a senhora tinha, ou o filho da senhora, ou o marido tinha. Bispo, deixa-me só chegar um bocadinho mais atrás. Sim, como não, por favor. Porque quando o meu filho tinha epilepsia, nós íamos para o hospital, chegávamos lá e os médicos diziam que ele não tinha nada. Pois, a senhora falou isso no início do programa. Sim, então andámos durante 3 anos a caminho dos hospitais, a caminho dos médicos. Até que houve uma altura, eu e o meu marido começámos a ouvir que aonde curassem o nosso filho a gente ia. Então eu percorri Bruxos e fui com o meu filho a Bruxos, pessoas que dissessem que curassem o meu filho, eu ia. E tive essas experiências na vida que acabavam por sempre piorar. E não resolveu no caso? Não resolveu. A senhora disse que piorou? Piorava. Quer dizer, parece tinha que pagar as consultas, o trabalho, e eles diziam que o menino tinha um problema espiritual, mas que tinha que ir primeiro aos médicos. Os médicos é que tinham que tratar, não eram eles. Só que a gente, aonde dissesse que havia cura para o meu filho, eu ia. No desespero. O desespero. Geralmente as pessoas com problema de saúde ficam muito vulneráveis, né? E a pessoa acaba procurando de todas as formas resolver o seu problema, e é onde entra, infelizmente, o espiritismo ou o ocultismo tentando tirar vantagem desse desespero das pessoas. Gastámos muito dinheiro e nada, víamos nada, o meu filho não melhorava. E depois não só, quer dizer, ele mesmo até eu depois acabei por dizer na escola que o meu filho tinha epilepsia, e foi um erro muito grave da minha parte. Porque passou a sofrer ele preconceito? Porque eles depois começavam a pôr a criança de parte. Então queriam que a criança, a própria professora dele achava que ele era deficiente, que ele tinha um problema de deficiência, e o que eu lutei para que isso não fosse possível. Mas essa matéria, então, que foi exibida minutos atrás, é um facto. As pessoas que, uma vez sendo revelado a sua situação clínica e confirmada de epiléptico, que realmente passa a sofrer preconceito, né? Ou uma certa rejeição. Havia professoras que chegaram a dizer que ele não ia ser ninguém na vida. Que é isso? Sim, bispo. Meu Deus. Sim, bispo. Para uma criança. Para uma criança.
uma criança. Agora imagina uma mãe escutar isso. Parece que essas pessoas estão mais desequilibradas do que propriamente a criança que é vítima da enfermidade, né? Mas bem, isso é assunto ou tema para outro dia. Vamos agora acompanhar esses sintomas e já voltamos. Estes são os 10 sintomas de influência do mal: nervosismo, dores de cabeça constantes, insônia, medo, desmaios constantes, desejo de suicídio, visão de vultos e audição de vozes, doenças que os médicos não conseguem diagnosticar a causa, vícios, depressão. Se você se identificou com um destes sinais, saiba que, infelizmente, você e os seus familiares são vítimas de uma maldição. Meu Deus, a senhora está falando, então, que desses 10 sintomas, a senhora tinha 9, menos os vícios, né? Menos os vícios, porque tinha aquilo, a depressão, o nervosismo, a ansiedade, o querer, chorava por tudo e por nada, era constante, as dores de cabeça, era de manhã até à noite, umas dores de cabeça que parece que a minha cabeça arrebentava, era uma dor tão grande que os meus olhos não abriam-se, uma dor de cabeça, mesmo tipo que chamam enxaquecas. Sim. Era essas dores de cabeça que eu tinha. Eu queria que você, telespectador, ouvinte, internauta, que se identificou com um desses sinais, que a senhora Ana foi vítima, ligasse agora para a linha Amigo 24 Horas, porque você corre risco de vida. A senhora correu risco de vida, Sim, o seu bispo. filho correu risco de vida, Sim. o seu marido correu risco de vida. Sim, bispo. E você corre risco de vida. Senhora Ana, a senhora chegou ao centro de ajuda, foi bem recebida, Sim. foi acompanhada. O que aconteceu para a senhora estar aqui hoje, aí sentada nesta cadeira com esse sorriso que agora a senhora está a revelar? Houve um dia em que eu estava tão desesperada e eu entrei no meu quarto e dobrei os meus joelhos e pedi socorro a Deus. Pedi, com a fé que eu tinha, eu pedi a Deus que me ajudasse. Se Deus existe, me acuda. Me acuda. Eu pedi um socorro tão grande a Deus, que passado 8 dias houve uma amiga minha que falou-me do centro de ajuda. Ele ouviu aquele grito da senhora. Viu Ele o ouviu aquele clamor da senhora sincero. sincero. Aquele grito preso na garganta, né? Sim, se Deus não naquela altura não me tivesse posto aquela minha amiga no meu caminho, eu hoje não estava cá para contar a história. Eu acho que teria acontecido, sabe o quê, senhora Ana? Aquilo que a senhora falou, que a senhora ouvia na sua cabeça, se lançar na frente de um comboio. De um comboio, era. Não é? Não estava cá hoje para contar a história. Porque a situação só estava piorando com o passar dos dias, das semanas. Dias sempre. Não tenho explicação para... 8 dias depois a amiga falou do centro de ajuda, a senhora não... Não, eu fui não lá, duvidou e foi? Ela, e ela falou-me no centro de ajuda e eu disse, tantas portas que eu tenho batido, é mais uma que eu vou bater. Sei que, bispo, quando eu entrei no centro de ajuda pela primeira vez, eu senti uma paz tão grande no meu interior, uma coisa que eu já não sentia há anos. E fui muito bem atendida pelo pastor que lá estava. Nessa noite dormi a noite toda. O primeiro sinal. Dormi a noite toda. E medicada ou sem o medicamento? Nessa altura estava medicada. Ainda estava medicada, mas a senhora dormiu. Porque nem medicada a senhora dormia. Sim, nem medicada eu dormia, porque eu tomava os comprimidos e não dormia. Nessa noite dormi, mas uma noite tranquila, uma alegria dentro de mim, uma coisa que diz, vai para a frente. Eu ouvi a voz de Deus, vai à frente, porque eu estou contigo. Quer dizer, não deixe de me buscar. Não me deixe. E fui muito bem atendida pelos obreiros, pelos pastores e agradeço a todos tudo o que me ajudaram. Fico feliz, muito feliz mesmo em ouvir isso da senhora. Então a senhora ficou curada da insônia, ficou liberta da depressão, aquela tristeza desejo de suicídio, visão de vultos, audição de vozes. Sim, bispo. Tudo aquilo acabou. Tudo aquilo acabou. Foi um processo de libertação. Sim. Em quanto tempo, mais ou menos, a senhora viu a vida da senhora, ou a senhora sentiu a vida da senhora no controle? Quer dizer, agora eu tenho um controle, porque a senhora tinha perdido o controle da sua vida. O controle. 2 anos e tal. Em 2 anos, a vida da senhora estava completamente transformada. Era uma outra Ana. Era uma outra Ana. Mas já na primeira visita, a senhora sentiu uma paz. E na primeira noite dormiu. Dormi, sim. O filho está curado, já não sofre mais de epilepsia. Bispo, meu filho está curado, meu filho tirou um curso universitário, tem o seu trabalho, Parabéns. É um bom filho,
e sou feliz. Uma criança que ouviu de professores, olha, você Que nunca vai ser ninguém. Formado em profissional, saudável. O relacionamento da senhora com a família, os problemas foram resolvidos, aquelas brigas constantes. Eu hoje posso dizer que a minha casinha é um cantinho do céu. Um canto do céu. Onde havia muitas brigas, muitos gritos, eu hoje posso dizer que é um cantinho do céu. Senhora Ana, a senhora chegou a desejar a morte. Hoje a senhora vive uma vida... Eu hoje quero viver, bispo. Que a senhora nunca viveu e quer viver como nunca vivi. Muito bem. Qual é o conselho da senhora para esse telespectador que está emocionado com o seu caso verídico e que diz, meu Deus do céu, se Deus ouviu o grito daquela mulher, Ele também me ouviu. Ele escutou o grito da senhora Ana e Deus lhe deu um sinal. E ela está sendo o meu sinal. A senhora está sendo o sinal agora para milhares de pessoas que disseram, meu Deus, se o Senhor existe, me mostre aonde ir, a quem buscar, porque tem pessoas que estão lhe assistir que estão a enfrentar problemas que a senhora enfrentou. Qual é o seu conselho? O conselho que eu dou é que a pessoa procure hoje mesmo o centro de ajuda e que vá e que ouça e que siga todos os conselhos que as pessoas, que os obreiros e os pastores nos dizem. Se a gente fizer conforme eles nos ensinam, a vitória é nossa. Muito bem. A vitória é nossa. A senhora disse tudo. Qual o centro de ajuda que a senhora frequenta e se há um ponto de referência? Eu frequento o Centro de Ajuda da Baixa da Banheira, que é a Estrada Nacional número 11, 243, em frente ao Lidl e Costa Brão. Frente ao Lidl. Está aí, então. Um forte abraço para todos vocês aí da Baixa da Banheira. Quero agradecer ao esposo da senhora por ter lhe apoiado aqui, no caso, em estar presente nos nossos estúdios para nos contar a sua experiência. Quero parabenizá-la pela sua fé inteligente, por ter colocado de lado desculpas, orgulho, preconceito e ter buscado o mais importante, a sua felicidade. Isso mesmo. Está aí. Você agora já sabe o que você tem que fazer. Na rúbrica da atualidade de hoje, queremos lhe mostrar o site oficial Centro de Ajuda. Temos vários focos de interesses para você que quer participar nos eventos do Centro de Ajuda ou para você que quer superar os seus problemas, como a senhora Ana e a senhora Maria, lá do Funchal, que já nos contou a sua experiência. Alcançar uma vida plena de felicidade. Problemas todos nós temos, né, senhora? Sim, bispo. Agora, com Deus e com os ensinamentos práticos... Os problemas tornam-se pequeninos. E a gente supera todos eles. E a gente supera todos eles. Como não podia faltar, temos também as notícias do jornal Folha de Portugal, que tem 63 mil exemplares impressos toda semana. E hoje não pode perder porque tem uma notícia perturbadora, segundo a produção. Vamos acompanhar. Na rúbrica de hoje falamos-lhe da página oficial do Centro de Ajuda na internet. Aqui pode acompanhar o dia-a-dia do que acontece no Centro de Ajuda, pode seguir e participar no Jejum de Jesus e ver como estão a decorrer os últimos preparativos para a inauguração do Templo de Salomão. Veja também o que Engiure está a fazer por toda a Europa. Atualmente, Engiure tem cerca de 200 obras por toda a Europa a seu cargo, um trabalho que visa dar a si as melhores condições para participar nas palestras do Centro de Ajuda. Nesta página também pode ouvir a programação da Rádio Positiva, uma rádio online feita especialmente para si, 24 horas por dia. Veja os casos verídicos postados diariamente através do link Casos Reais. Se pretende saber qual o centro de ajuda mais perto da sua residência, faça-o nesta página, através do link Moradas. centrodeajuda.pt, todas as notícias e destaques, atualizados diariamente. Um site que em breve terá uma nova imagem, renovada, a pensar exclusivamente em si. No jornal Folha de Portugal desta semana pode ler na página 3 as agressões dentro dos templos da Igreja Mundial. O vídeo de mais um escândalo desta denominação religiosa encontra-se disponível para visualização na internet. O mesmo foi captado por uma câmara escondida, mostra uma reunião da Igreja Mundial onde um pastor agride e intimida com palavras uma obreira. A discussão foi de tal modo acesa que subiu de tom e alguns presentes acabaram por se envolver na briga. No mesmo vídeo pode ver-se ainda ameaças de um pastor a um auxiliar. Estas e outras notícias pode acompanhar no jornal Folha de Portugal. Se pretende adquirir o exemplar, dirija-se a um centro de ajuda ou acesse o site folhadeportugal.pt. Hoje, quarta-feira, é um dia voltado para um fortalecimento interior. Os ensinamentos práticos e inteligentes do Centro de Ajuda diariamente fortalecem o nosso interior. Mas hoje, quarta-feira,
é voltado para a energia do Criador, o Espírito Santo que quer habitar em nós, justamente para que tenhamos o que a senhora Ana Jorge acabou de afirmar, a paz, a alegria, o autocontrole e a autoestima elevada, a autoconfiança fortalecida, porque, como foi confirmado por ela, problemas todos nós temos e enfrentamos, mas com essa energia, com esse espírito dentro de nós temos domínio próprio, nós temos paz, nós temos alegria, e os problemas grandes se tornam insignificantes. A exemplo dela mesma, né? Que antes não conseguia resolver os seus problemas, mas depois que recebeu essa força, se tornaram insignificantes. E é hoje, quarta-feira, então, em todos os centros de ajuda, nós estaremos a fortalecer o nosso interior. Vá, porque certamente você será acompanhado e ajudado devidamente. Você tem mais pedidos de orientação, né? Eu tenho pedido aqui de uma mãe. Ela diz o seguinte, bispo, é a senhora Sara, daqui de Lisboa. O meu filho Fernando é viciado em drogas. Já vi alguns casos de pessoas que deixaram as drogas ao participarem das vossas orações. Como é que eu posso convencer o meu filho a ir nas vossas reuniões? A senhora não tem que se preocupar em convencê-lo, em levá-lo. A senhora tem que ir. Por exemplo, a senhora Ana foi independente do filho, independente do marido. A senhora tem que ir independente do filho, independente do marido, como você, esposo, pai. Ou você diz, ô Júlio, Nete, o problema é com meu pai, é com a minha mãe, é com o meu irmão. Então você tem que ir independente dos seus familiares. O bom é que eles o acompanhem, mas caso eles não queiram, porque geralmente quando a pessoa tem um vício, a pessoa não reconhece que precisa de ajuda. E geralmente, na maioria dos casos, a pessoa... sabe, ela rejeita, ela diz, não, eu não preciso, quando sim ela precisa. Então, você deve ir, vai, no caso, ser devidamente orientado. Espero que você, não sei quando você receber esse pedido de orientação, não diz aí? Não diz, foi hoje mesmo que me enviaram. Ah, foi hoje. Isso. Então, bem, espero que você tenha recebido um pouco do azeite que a gente deu no domingo, porque caso você o tenha recebido, então coloca na bebida dele, coloca na cerveja dele, coloca no álcool dele. Na droga, né? Ou coloca em algo que ele gosta de beber quando ele está em casa. Coloca 3 gotinhas deste azeite consagrado que ele vai perder o prazer, já seja no tabaco, nas drogas, já seja no vinho, na cerveja, seja o vício que for, ele vai se libertar. Entendeu? Independente do seu filho buscar ou não, a senhora deve ir. Qual é o outro pedido de orientação? O outro pedido é da Adelaide, de Sesimbra. Ela diz assim, estou com depressão, tenho crises de ansiedade e sinto muitas tonturas. Tomo muitos comprimidos por dia e não me sinto melhor. Pelo contrário, sinto-me desanimada. Devo deixar de tomar os comprimidos e aprender a usar a minha fé? Bem, você tem que aprender a usar a sua fé para depois ver que já não precisa mais dos medicamentos. Nós não somos médicos e não lhe aconselho jamais a deixar os medicamentos, mas uma coisa é certa, que a senhora precisa se desintoxicar, a senhora precisa, porque a senhora está parecendo uma farmácia ambulante, desculpa. E que não tem resolvido. Agora, quem tem que lhe dizer que a senhora tem que deixar os medicamentos, não somos nós, são os especialistas que verão que realmente já não há mais necessidade. Agora, eu volto a repetir, a senhora tem que usar a sua fé. Vá domingo, a senhora vai receber o símbolo da prosperidade, que é o trigo. Nós vamos fazer uma reunião forte, vamos fazer uso do azeite. Já não vamos distribuir, mas nós vamos usar. Eu vou usar o meu. Eu também. E nós vamos usar ainda. A senhora está em Sesimbra? Ela está em Sesimbra. Então, nós temos o centro de ajuda aí e nós vamos lhe ungir com óleo. O pastor tem o azeite consagrado, a esposa dele, os obreiros aí de Sesimbra. E com certeza está o nosso companheiro de guerra, aí o Tiago, com a sua esposa, a Glade. Eu tenho certeza que a senhora será devidamente ajudada, tá bom? Então, vá já. Nós vamos agora acompanhar a obra social do Centro de Ajuda e eu já volto com todos vocês. Não esqueça de preparar o seu copo com água, porque logo a seguir vamos interceder por si e pelos seus. O Instituto Nacional de Estatística fala em 696 pessoas a viver na rua em todo o país, mas basta caminharmos à noite em Lisboa para vermos que este número está muito longe da realidade. 1, 2, 3, 10, 20 e o número vai crescendo.
Na terça-feira à noite, apenas a caminhar por algumas ruas do Rossio, no coração de Lisboa, contabilizámos aproximadamente 30 sem-abrigo. Usam um cartão para servir de cama, envolvem-se meio atabalhoados no maior número de mantas que conseguem encontrar e esperam que o frio tenha piedade. São vistos fora de horas, nos vãos de escadas, nas ombreiras das portas dos comércios fechados. Qualquer recanto mais abrigado serve de casa para quem dorme ao relento. Chama-se Abílio e antes de ser despedido do Hospital Corri Cabral tinha um quarto e dinheiro para se sustentar, mas a vida pregou-lhe uma partida e deixou-o sem qualquer amparo. E a família nessa hora? Eu não tenho família. A minha mãe abandonou-me desde pequenino e matou os meus irmãos. E eu tive de lutar pela vida, morava ali de Jardim Constantino. Foi a minha avó que me criou até uma certa idade. Depois a minha avó morreu e... Com licença. A minha avó morreu e eu tive de lutar pela vida e agora durmo ali à perto do teatro. Tem sido uma vida muito dura, muito difícil, não é? O que vale é que eu não bebo bebidas alcoólicas, não coisa e tenho conseguido fazer a minha vida mais ou menos normal. Como é o dia a dia nas ruas aqui em Lisboa, para alimentar-se, para dormir, para vestir-se? Vai-se passando aí das ruas. Eu o que faço de manhã, vou para ali para a pé do Pingo Doce, estou lá com a cadela que eu tenho e vou arranjando algum dinheiro para comprar comida para ela e para as minhas coisas, para giletes e coisas assim. É no apoio providenciado por instituições de solidariedade social que Abílio e tantos outros sem-abrigo vêm buscar alimento, mas até isso se vê cada vez menos. Eu acho que sim, que vocês haviam de vir mais vezes aqui, porque se as carrinhas acabarem, uma pessoa vai ficar sem comida nenhuma. E o que vai acontecer é muita gente aí morrer. Como é aquele senhor que está ali ao fundo deitado, que já 2 vezes eu chamo o INEM para ele ir para o hospital, estou em estado de coma. Os anjos da noite percorrem as ruas para ajudar quem nada tem. Esta é a sua missão. Todas as terças-feiras, um grupo de voluntários oferece comida, bebida e um pouco de atenção a quem vive ao relento. Um apoio, de resto, patrocinado pelos membros do Centro de Ajuda e o Coração Universal, que apoiam com alimentos. Se você quer fazer parte destes voluntários ou se quer patrocinar esta missão, informe-se num centro de ajuda perto de si ou através da linha Amigo 24 horas. Parabéns ao Centro de Ajuda, aos obreiros, evangelistas, aos membros simpatizantes que patrocinam esta obra extremamente e 100% social. Você que tem uma condição boa, você que diz, Júlio, eu não tenho problemas econômicos, sou um empresário de sucesso, então participe desta obra, patrocine a obra social, já seja o Coração Universal. De alguma forma você pode permitir com que outras pessoas sejam ajudadas. Você não tem condições espirituais de ajudá-las, mas talvez você tenha condições econômicas. E você que diz, eu não tenho condição econômica, então vamos orar. Ajude-nos em oração. Todos podemos ajudar de alguma forma, espiritualmente, monetariamente, fisicamente. Todos podemos contribuir e ajudar o próximo. Nós vamos exibir agora o caso verídico da Sônia, que fez uso do óleo consagrado. Veja o milagre que aconteceu. Como é o nome da senhora? Sônia. A senhora utilizou o óleo consagrado para quê? Para o meu filho. Ele era bebê e teve um problema cardíaco, já muito bebê. E eu ia com ele com 1 semana e pouco tempo à igreja, aqui no meu colinho, principalmente à corrente da terça-feira. E às vezes até de manhã, à noite, todo dia, toda a hora. Depois do banhinho, o pastor deu-me o óleo consagrado, eu fazia isso. Qual foi o resultado? O resultado foi que fiz exames passado uns 2 meses, porque não, como era bebê não pode fazer ainda a prova de esforço, não é? E ele já não tinha mais aquele furinho. Depois, entretanto, ele já tem... Era sopro no coração? Era. Ele já tem 2 anos, né? Eles até disseram, cuidado, quando for para a creche, ele não pode cansar-se muito, ele não pode... Pronto, hoje ele não para, cansa-se, não se cansa, cansa-nos a nós. E fizemos até os exames que até não eram muito baratos, porque a cardiologia pediátrica não é propriamente uma especialidade que exista assim
E então, pronto, hoje ele está curadíssimo, continua. Os exames confirmou a cura? Confirmaram. Tá aí. A prova de que realmente para Deus não há impossíveis. Você que recebeu o azeite neste domingo passado no evento intitulado Minha Vez, faça uso do óleo consagrado, porque Deus, ele só precisa de uma coisa, e esta coisa você e eu temos, que é a fé. Não importa o tamanho dela, o importante é você usá-la sem duvidar. Agora é momento de oração, prepare um copo com água, se possível, feche os seus olhos, falemos com Deus. Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu peço por todos aqueles que sentem um grande vazio no seu coração. Pessoas que têm tudo para ser feliz. Me refiro a pessoas saudáveis, que têm família, têm prosperidade. Mas, infelizmente, nada nem ninguém pode preencher este vazio, pois há uma tristeza profunda no mais íntimo do ser desta senhora, deste jovem, deste empresário, deste pai de família, deste universitário, desta pessoa que vive procurando preencher este vazio com viagens, joias, músicas, festas, amigos. Oh, meu Deus, só o Senhor e mais ninguém pode preencher este espaço no coração do ser humano que pertence a Ti. E eu oro por aqueles que também agora sofrem por causa de uma doença, de um vício, por causa de um trauma, de um complexo, de um sentimento de inferioridade, por algo que enfrentou nesta vida e que não superou, como a traição, a rejeição, a condenação, a injustiça. Meu Deus, o Senhor entende a dor de uma pessoa injustiçada, de uma pessoa humilhada, de uma pessoa que está desempregada, endividado, com uma dor, uma doença incurável. O Senhor entende tudo isso porque o Senhor esteve aqui neste mundo e o Senhor foi injustiçado, o Senhor foi rejeitado, o Senhor foi maltratado e por isso o Senhor morreu na cruz por nós, para nos perdoar, para nos libertar, para nos salvar. Então usa esta água, pois eu apresento a Ti e a declaro consagrada, pois disseste, eu sou a luz do mundo e aquele que me segue não andará em trevas. Então que ao participarmos desta água, seja este telespectador, este ouvinte, internauta, iluminado. Dá um sinal para ela, Jesus, dá um sinal para ele. Mostra para esta pessoa que o Senhor não está a brincar com a vida de ninguém, muito menos nós, Teus servos. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Beba, participemos juntos. Receba agora a força de Deus. Receba a saúde, a energia que vem do Autor da vida e que levanta o caído, anima o desanimado, alegra o triste, fortalece o fraco. Receba o abraço de Deus, Ele abraça você aí agora e diz, eu te livrei da morte, porque eu sabia que você, tendo a sua oportunidade, você aproveitaria e me buscaria com sinceridade, com perseverança, com humildade, e eu transformaria a sua vida. Assim será. Diga, assim será, pois eu buscarei a Deus com todas as minhas forças e com sinceridade e perseverança. Graças a Deus. Muito bem, você teve a sua oportunidade, agora você tem que abraçá-la com todas as suas forças. Esta linda canção eu quero dedicar a todos vocês que estarão pela primeira vez, hoje, quarta-feira, nos mais de 122 centros de ajuda aqui em Portugal continental e ilhas. Você pode ir, acredite que você consegue realizar o que tu queres, ainda que haja luta e dor, creia em seu valor, confiando podes, acredite que você consegue realizar o que tu queres, ainda que haja luta e dor, creia em seu valor, confiando podes. Veja a vida pelo lado positivo e ainda que o mundo se torne inimigo, busque agora um novo rumo pra seguir. Não deixe que o problema te detenha e a fé que levas dentro nunca percas. Pense bem, use a razão
Ninguém disse que era fácil, muitas lutas surgirão, mas estando decidido, te levantarás. Você pode, acredite que você consegue realizar o que tu queres, ainda que haja luta e dor, creia em seu valor, confiando podes, acredite que você consegue realizar o que tu queres, ainda que haja luta e dor, creia em seu valor, confiando podes. É claro que você pode. Agora você tem que confiar na pessoa certa. Já confiou em familiares, em dinheiro, diretores de banco, políticos, advogados. Olha só no que deu, só decepção. Nós, seres humanos, somos falhos. Você lembra, ao início do nosso programa, o pensamento do dia? Que a gente só aprende como? Errando, não é verdade? É um fato. A realidade é esta. O ser humano só aprende verdadeiramente a lição fazendo. E quando a gente faz, a gente erra, porque em nós não há perfeição. E autoanalisando e disciplinando-se é que você então amadurece e alcança os seus objetivos. Espero que você tenha entendido. Vamos então saber como será o programa de amanhã, como estará o Não Desista. No próximo programa Não Desista, todos nós já passamos por decepções e no programa Não Desista vamos mostrar-lhe como inverter o desapontamento para ter motivação necessária para conquistar os seus objetivos. Vamos conhecer o que a Sónia e o Luís fizeram pela sua filha. Ela nasceu com problema de saúde e a família culpava a Sónia pelo sofrimento em que viviam. Poderá assistir ao seu programa através da iurtv.eu, Rádio Positivo e Rede Record. Além disso, iremos até Coimbra para saber o que a Valérie fez para hoje ser uma pessoa com uma forte autoestima e como ela apagou o passado de opressão em que vivia. Pode ainda conhecer mais sobre a obra social do Centro de Ajuda, saber o que lhe reserva o site iurtv.eu. Também ficará informado como estará o tempo para esta quinta-feira. Muito obrigado, Hugo. Agora já estamos bem informados sobre o programa de amanhã, mas eu quero saber como estará o tempo. Mas antes do Hugo falar como estará o tempo, eu não sei se a senhora Ana já sabe, o Bruno, mas nesse domingo nós vamos dar um grão, no caso de trigo, para todas as pessoas que receberam no domingo passado o frasquinho com azeite do óleo consagrado à Santíssima Trindade. A senhora já teve experiências com azeite? Sim, já quando coloquei no meu marido, ele estava com uma dor nas pernas e eu coloquei e a dor passou. Essa dor já era de dia, já era há algum tempo? Era um inchaço no pé. Era um inchaço no pé. E eu usei a minha fé e passei com o óleo e ele ficou bom. Que bom, fico feliz. Bem, faça uso devido do óleo consagrado à Santíssima Trindade, porque certamente Deus vai lhe surpreender. Eu não sei se o Bruno tem mais casos aí de pessoas contando a sua experiência, porque foram milhares de pessoas que receberam, né, Bruno? A Márcia, que deixou seu comentário no iurtv.eu, ela diz assim: eu não conseguia dormir, mas depois de receber a unção com óleo, ela até diz assim: hoje eu durmo como uma criança, bicho. Que bom, fico feliz, mas não tenho o direito de perder a hora, hein? Vamos então saber como estará o tempo, Hugo, hoje aqui em Portugal. Para esta quarta-feira, o Instituto do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado no litoral e ilhas, contudo espera-se períodos de chuva nas regiões do interior de Portugal continental. As temperaturas vão ser as seguintes: Porto 22, Lisboa 20, Faro 25, Funchal 21 e Ponta Delgada 19. Nas principais cidades europeias, Madrid espera uma temperatura máxima de 30 graus, Londres 24, Paris 25 e Roma 29. Está aí. Muito obrigado, Bruno. Obrigado à senhora Ana, minha convidada, ao Bruno, como também à Nete, e a todos vocês pela sua audiência, pelo seu carinho e pelas suas orações. Amanhã voltaremos com todos vocês. Tenham todos um bom dia, fiquem bem, desfrute deste dia em família, com saúde, prosperidade, paz e, sobretudo, com o Deus vivo. Eu já volto em instantes clamando juntamente com mais de 50 mil pessoas aqui na Europa através desta campanha que está a fazer o extraordinário acontecer. Até já!
maior campanha de fé de todos os tempos. Muito bem, nós estamos aqui, juntamente com o senhor Bispo Júlio, todos os pastores de Portugal, e eu pedi a permissão para este momento, para falar acerca deste ano de 2014. Porque nós sabemos que existem anos na vida de uma pessoa que muitas das vezes passam despercebidos. Existem situações em que a pessoa enfrenta, passa ou vive e que ela fica a se perguntar: por que eu estou a passar por esses momentos difíceis? Mas em contrapartida existem também anos que são especiais, datas que são especiais, dias que são especiais e situações em que a pessoa jamais esquece. Nós estamos a nos preparar para a maior campanha de Israel da história da Igreja Universal do Reino de Deus. E exatamente por isso, bispo, nós cremos que esse ano de 2014 será um ano marcante. Afinal de contas, ninguém esquece, por exemplo, o ano em que nasceu. Ninguém esquece a data do seu casamento. E ninguém vai esquecer esse dia 13 de julho de 2014. Ninguém vai esquecer esse ano, porque além de ser o ano da inauguração do Templo de Salomão, será o ano da transformação da vida desta pessoa. E nós estamos aqui a representar todo o povo da Ilha da Madeira. Você da Ilha da Madeira que está a nos acompanhar, saiba que esse ano de 2014 é para marcar a sua vida. Esse ano, bispo, é para que esta pessoa tenha nos seus caminhos o extraordinário, mas isso vai requerer dela também que ela faça o extraordinário. Pois sim, veja, e eu repito, que o Senhor Jesus já deixou claro há 2000 anos atrás: se você e eu fazemos o que é comum, ainda que seja para Deus, não esperemos recompensa divina, porque o comum todo mundo faz, devemos esperar recompensa humana. Agora, quando você e eu fazemos o extraordinário, vamos além do pedido, além do esperado, além até do prometido, então Deus, Ele faz o extraordinário. E disse Jesus: a nossa recompensa virá do nosso Pai Celestial. Quer dizer, se a pessoa precisa de algo que aqui na terra não foi possível acontecer, então virá dos céus, pois Deus trará dos céus a resposta, porque subirá aos céus o sacrifício dela. A verdade é que quando a pessoa sobe no altar, ela vai ao encontro de Deus. Você sabe que Deus está em todos os lugares porque Ele é onipresente, mas Deus, Ele só desce em um lugar, e este lugar, em todo o universo que Deus desce, é o altar do sacrifício, onde há um encontro entre o sacrificante e o realizador. A pessoa sacrifica e Deus o realiza. Não há outro lugar. Por isso, nós temos visto e acompanhado milhões de casos verídicos de pessoas que deram a cara nos meios de comunicação nesses 37 anos, provando a diferença entre antes e depois, que sacrificaram, que foram para o altar e ficaram cara a cara com o Criador, com o Todo-Poderoso, e as suas vidas foram transformadas radicalmente. Inclusive, bispo, a gente tem essa certeza e está aqui para determinar. Eu sei que os envelopes já foram consagrados, apresentados a Deus, mas eu pediria ao senhor um favor, apenas que colocasse suas mãos sobre esses envelopes aqui. E eu tenho a certeza absoluta que você aí do Funchal, da Ilha da Madeira, você que toma posse dessa arca, esse ano de 2014 vai marcar a sua vida. Nunca mais, bispo, essa pessoa vai esquecer do dia 13 de julho de 2014 e desse ano, que vai mudar a sua vida. Pois nunca mais ela será a mesma. Jamais. Só depende de você. Nós estamos aqui em estúdio, juntamente com 7 pastores, e agora também lá no altar do Funchal estão em número de 7. Vocês podem ver agora imagens em direto do pastor Jorge com a sua esposa e com os pastores e as suas respectivas esposas. Nós vamos clamar agora mesmo, somos milhares de pessoas em toda a Europa e, por que não dizer, nos 176 países onde estamos estabelecidos. Nós vamos dar aqui as mãos. Deus, em o nome do Senhor Jesus, assim como os teus servos no teu altar, desde a Ilha da Madeira, estende as suas mãos em direção a esse telespectador, a este ouvinte, a este membro do Centro de Ajuda aqui em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, na Suíça, em Luxemburgo, na Alemanha, meu Deus, na Europa inteira.
nos continentes onde o centro de ajuda chegou e estabeleceu a tua casa, dando assim para mais de 176 países, nacionalidades diferentes, terem a oportunidade de te conhecer, de saber qual é a tua vontade para a nossa vida. O Senhor quer realizar o nosso sonho, porque o Senhor entende a angústia, o Senhor entende a aflição de uma pessoa sonhar em se casar e nem sequer um namorado ter. O Senhor entende a angústia de uma pessoa querer prosperar, ter do melhor e nem talvez um trabalho, nem sequer um trabalho fixo ter. O Senhor entende o que é a pessoa sonhar em praticar um desporto, em viver uma vida normal, em trabalhar e nem sequer saúde ter. O Senhor entende o que é uma pessoa desejar ter uma família, estar unido com a sua família e nem sequer comunicação entre eles haver. Então, meu Deus, o Senhor sabe o que é o ser humano ser torturado, a sua vida ser um verdadeiro pesadelo. Tem pessoas que estão a viver um pesadelo, mas nós estamos aqui de mãos dadas, porque nós estamos carregando a arca da aliança. O Senhor fez a parte do Senhor e agora cabe cada um de nós fazermos a nossa, por meio do nosso sacrifício voluntário, extraordinário, no dia 13 de julho no teu altar. Meu Pai, nós iremos provar para o Senhor que nós cremos no nosso sonho, porque crer em Ti, nós já estamos provando, clamando, buscando. Agora, nós provamos que cremos no nosso sonho quando nós sacrificamos. E é por isso que nós estaremos, meu Pai, colocando dentro do teu coração, que é o templo de Salomão, o lugar onde o Senhor disse que os teus olhos estariam atentos, meu Pai, os seus ouvidos também. Por isso, visita todas aquelas pessoas que têm vivido o lado contrário da vida, pessoas que têm sabido o que é trabalhar, mas não sabem o que é desfrutar, pessoas que têm vivido, meu Pai, na miséria, que o Senhor vinha vesti-las de prosperidade, sabedoria, meu Deus, de bem-estar, que o Senhor faça o sobrenatural, o extraordinário. É neste ano de 2014 que nós veremos, meu Pai, o sobrenatural acontecendo, que o tempo seja encurtado e que num curto espaço de tempo aconteça o que em muitos anos não aconteceu, porque nós determinamos, meu Pai, a transformação total e completa. Esta pessoa que tem conhecido a dor e o sofrimento, ela conhecerá a realização dos sonhos. Porque nós ligamos aqui na terra. Sim, meu Pai, ligamos, está ligado nos e céus. seja ligado aí no céu Esta agora, pessoa que está a participar desta campanha de Israel, a maior da história da humanidade, porque somos milhões de pessoas em todo o mundo a sacrificar voluntariamente para Ti, Deus vivo. Pois o Senhor não precisa do sacrifício, mas nós sim precisamos. Chamar a Tua atenção, impactar o Senhor por meio da materialização da nossa fé, por meio do extraordinário. Então, meu Deus, que quando chegue o sonho desta pessoa ao Teu altar, no templo de Salomão, chegue a resposta, a realização deste sonho, pois entregamos em Tuas mãos a todos. E você que crê, agradeça a Deus. Pode agradecê-lo aí agora no seu lugar. Pode enxugar as suas lágrimas e sorrir. Respire fundo. Olhe para mim, por favor. Preste muita atenção, porque Deus, o Deus vivo, Ele ouviu o nosso clamor. E Ele lhe dá um sinal aí agora onde você está. Porque está escrito, quando fizeres algum voto ao Senhor, como eu já fiz e você também, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Porque o Senhor, teu Deus, certamente o requererá de ti. E haverá em ti pecado. Por que Deus requer de mim o cumprimento do meu voto, do meu sacrifício? Porque Ele quer realizar o seu sonho. Deus está mais interessado em realizar o seu sonho do que propriamente você em ter o seu sonho realizado. E por quê? Porque só mesmo através do seu sonho realizado é que Deus ficará em evidência, ficará provado que Ele existe, porque Ele faz o que a família, o dinheiro, os advogados, os médicos, os
os políticos, as religiões, as experiências não podem fazer. Então veja que não sou eu, não é o pastor, não é a igreja que requer o sacrifício da pessoa, mas sim a sua própria fé, a minha própria fé. É o próprio Deus que diz: você votou, você pode cumprir com o seu voto. Você sonhou, você pode sacrificar em prol da realização do seu sonho. Ele deixa bem claro que quando fazemos algum voto, quando prometemos algo a Ele, não devemos tardar em cumprir, pois certamente, ou seja, sem nenhuma falta, Deus ele vai requerer aquilo que a pessoa prometeu. E caso não haja cumprimento, não haja fidelidade por parte da pessoa que fez o voto, nessa pessoa há erro. Essa pessoa vai continuar errando. Se ela erra com Deus, imagina com os outros. Vai continuar errando com o marido, com os filhos, com a administração da empresa, porque se você erra com Deus, imagine com aqueles que são imperfeitos. Então, que os erros acabam afastando. Deus não quer que você esteja se distanciando da realização do seu sonho, Ele quer que você o abrace. Mas se você erra com Deus, você erra também com o seu sonho. Então, não cometa o erro de fazer o voto e não cumprir. Você foi capaz de fazer o voto, você é capaz de cumprir, porque Deus é capaz de responder. Você que diz: eu tenho um sonho para realizar. Deus requer o sacrifício espiritual, que é a nossa obediência à sua palavra, que é a nossa crença nas suas promessas. Deus requer o nosso sacrifício físico, que é negarmos a nós mesmos, ao nosso eu, negarmos as nossas vontades, fantasias. E Deus requer o sacrifício material, o econômico, não que Ele não precisa de nada, Ele não precisa do sacrifício espiritual, nem do físico e nem do material. Mas quando nós o fazemos, ficamos na dependência dEle. Materializamos assim a nossa crença. Como você, eu, que demonstramos a nossa crença no médico, no motorista, no piloto de avião. Demonstramos a nossa crença, inclusive nos políticos, quando votamos, quando pagamos algo, quando compramos algo, não é verdade? Pois sim. Portanto, temos que ser fiéis a Deus. Seja fiel a Ele, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Foi Ele que gerou este sonho em você e é Ele que vai realizar. Então, por que Ele não realiza? Porque é você que tem que sacrificar, é você que tem que demonstrar que crer no seu sonho. Você diz: eu já creio em Deus, mas não é suficiente. Você tem que provar que você crer no seu sonho, gerando o seu sacrifício, sacrificando. Então, faça isso e faça de boa vontade, porque é para a sua felicidade. Espero que vocês tenham entendido. Tenham todos um bom dia, fiquem bem e continue carregando a sua arca, porque Deus ele faz a parte dele, quando eu e você concluímos a nossa. Até amanhã.